Boa noite. Então vamos lá, abra a Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Vai ser somente um versículo hoje. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Eu tinha falado com a confissão de Pedro, o cego de Betsaida, tinha falado a respeito de quem os homens diziam de Jesus, e depois quem os discípulos diziam quem Jesus era. E antes de começar a ler o texto, eu só vou falar um pouquinho do contexto aqui do texto, que após Jesus revelar quem ele é, ele passa a ensinar aos discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse rejeitado e fosse morto e depois ressuscitasse ao terceiro dia. Isso é o contexto antes desse texto que a gente vai ler. Jesus anuncia que é necessário ele morrer, sofrer, ser humilhado e ressuscitar ao terceiro dia. E ele usa um termo chamado Filho do Homem. E muitas pessoas têm dúvida do que é esse Filho do Homem. A gente pensa, bom, está escrito Filho do Homem, então provavelmente significa que Jesus é filho de um homem, filho de um ser humano. Mas na verdade não. O Filho do Homem, o termo Filho do Homem aparece duas vezes no Antigo Testamento. Uma quando Deus fala para Ezequiel, que fala, então me perguntou, Deus perguntando a Ezequiel, Filho do Homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Essa é a primeira aparição que tem. Depois a segunda, a gente tem Daniel 7, 13 a 14. Eu só vou ler porque eu não vou precisar nem explicar a passagem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Não preciso nem explicar qual filho do homem Jesus é. Eu nem preciso explicar. Porque a Bíblia fala por si só. Então, eu não preciso nem definir. Mas Jesus é o filho do homem, é o filho do homem porque ele é o filho de Deus. Ele é filho do homem. O termo filho do homem significa que ele é um ser divino. Tá? Essa é a expressão. Parece que é dizendo com respeito à fragilidade humana ao homem, mas na verdade é simplesmente o título divino de Jesus. Quando ele se autoproclama o Filho do Homem, ele quer dizer aquele que virá sobre as nuvens e reinará eternamente. O próprio Deus. Então, Jesus agora, quando ele fala que é o Filho do Homem que seria morto e rejeitado, e ressuscitaria, ele veio para quê? Qual que era a sua missão? Carregar sua cruz. Ele veio para sofrer, ser rejeitado, morto e ressuscitar. Então, o ministério de Jesus era morrer, ressuscitar, para trazer a salvação e glorificar a Deus Pai. E a do cristão, qual é o ministério do cristão? É morrer para viver a salvação e glorificar o Filho. O ministério de Jesus era para morrer e ressuscitar, para trazer a salvação e glorificar a Deus Pai. O ministério do cristão é morrer para viver a salvação e glorificar ao Filho. Então, depois que Jesus ele anuncia essas coisas, ele diz a seguinte frase, Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhe, Jesus, nessa etapa do ministério, depois que ele anuncia quem ele é, e ele fala que ele é o Messias, ele fala que ele é o Cristo, ele fala que é o Filho do Homem, que morreria para trazer a salvação, para libertar as pessoas não do Império Romano, mas sim do poder do pecado, ele convoca não somente os discípulos, mas toda a multidão. E o que é convocar? É chamar para si. Ele chama as pessoas para participarem. Quando ele fala convocar e chamar, não é simplesmente passivamente, eu escuto, eu atendo ao chamado e beleza. Não, é de participar daquilo que ele dirá.
Então, por enquanto, Jesus ele convoca a multidão e os seus discípulos. Esse convocar, então, não é apenas chamar, é participar. É uma convocação. No grego, a ideia é solicitar com instância. Ele solicita com instância. É com tom de autoridade. Então, quando ele chama, não é simplesmente vem aqui. Ele fala assim, ó, chama, venham. Aqueles que querem ser os meus discípulos, venham, participem. É a mesma coisa quando um país convoca seus reservistas a participar da guerra. Você deve aceitar, caso não o faça, haverá consequências. Todo mundo aqui da multidão, todo mundo que era discípulo de Jesus, foi convocado. E há duas escolhas. Você pode aceitar esse chamado, ou pode sofrer as penalidades. Aí a escolha é individual, mas Jesus ele convoca. E veremos que essas duas são opostas, os valores e pensamentos são opostos aos valores do mundo. Uma delas, você ganha sua vida. Jesus me chamou aqui dentre a multidão, mas eu opto por ganhar minha vida. Eu tomo a minha decisão de ficar no controle da minha própria vida. Essa é a primeira escolha. E ela haverá consequências. E que fique claro, todas as consequências sempre têm um valor eterno. Então tudo que nós fazemos aqui vai ecoar para a eternidade. Tudo. Então você pode decidir por viver a sua vida e terá consequências. Ou você pode perder sua vida, mas ganhar uma outra muito superior e gloriosa. Mas essa vida também há penalidades. Se a outra escolha, que você ganha sua vida, você faz o que você quer, você satisfaz o desejo do seu coração, tem tudo que você quer viver, teve aquela vida dos sonhos aqui na terra, vai haver consequências. Mas se você escolhe perder sua vida, também haverá consequências e penalidades. As duas vidas trazem penalidade. A questão é, qual penalidade você vai escolher para a sua vida? E quem escolhe perder sua vida, a penalidade é sofrimento e mortificação. Quando Jesus convoca as multidões, ele está deixando esses dois caminhos claros. Só que essa vida que você perde, ela vai trazer também glória e a coroa eterna. Então é um chamado, essa convocação quando Jesus fala. Então, convocando a multidão e os discípulos, ele faz uma chamada autoritária e irresistível. Só que ela é autoritária, tanto para a multidão quanto para os seus discípulos, mas ela não é irresistível para todos. Ela é autoritária, mas nem para todos ela é irresistível. Isso é uma pena. É autoritária para todo mundo. Todos aqueles que Cristo chama em meio à multidão, que não são seus discípulos, todos aqueles que são discípulos de Jesus, essa chamada é autoritária e irresistível. Mas essa parte irresistível é só apenas para alguns. Então o chamado é para todos. Jesus convoca a multidão e os discípulos. Mas o texto continua. Se alguém quer vir após mim. É legal que Jesus ele vai começar a colocar uma condição. O termo se. Caso alguém considere me seguir. Caso alguém me considere seguir. Porque ele diz isso? Para que a gente pense nessas coisas. Pense naquilo que Jesus dirá. Então, caso você queira me seguir, escuta bem o que eu vou dizer. Que vocês vão ter que ponderar e pensar bastante a respeito daquilo que eu vou dizer a vocês. Caso alguém dentre vocês que estão aí na multidão e aqueles que me seguem, que são os meus discípulos, consideram me seguir, escutem com muita atenção, pois eu lhes direi, porque o que eu lhes direi farão muitos de vocês retrocederem, farão muitos de vocês deixarem de ser meus discípulos e deixarem de seguir. Aquilo que eu direi vão fazer muitos retrocederem. Se vocês me seguem pelos meus milagres, porque eu os alimentei, porque foram curados e libertos por mim, se vocês me seguem por aquilo que eu tenho a oferecer, vocês não são dignos de mim. É exatamente isso que Jesus está falando para a multidão. Vocês não são dignos de mim. Caso você que está aqui somente pelo privilégio de estar numa igreja bíblica, por ter uma boa doutrina, e tem, são realmente coisas boas e a gente deve procurar sim uma igreja bíblica, é óbvio, é claro, a gente precisa, mas se você não está disposto a viver como discípulo,
Viver como família na fé, entrar na vida da pessoa que está ao seu lado aqui neste ambiente, considere se você deve permanecer aqui neste lugar ou não. Nosso objetivo aqui é sermos bíblicos, viver conforme a Escritura e sermos de fato uma família. Esse é o objetivo. Eu lembro que eu conversei com várias pessoas aqui e eles falavam que vários oravam e pediam que queriam uma igreja bíblica, uma igreja que fosse simples, uma igreja que tivesse família. E Deus criou essa igreja aqui. Veio do coração de Deus. Ele que fundou essa igreja. A gente não deseja pescar membros de outra igreja. A gente não quer apenas andar no meio da multidão com Cristo. Nós precisamos de discípulos verdadeiros, que queiram honrar, glorificar e espalhar a mensagem do Evangelho aqui em Barbosa. É esse o nosso objetivo. Pessoas que sejam testemunhas e edifiquem seus lares. Bem simples, é aquilo que a palavra ensina. A gente não está atrás de ofertas, de mantenedores. Nós estamos atrás de verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e verdade. Caso vocês sejam algumas dessas pessoas que querem de fato viver para Cristo, que vocês permaneçam aqui e sirvam em compromisso. Nosso objetivo maior aqui é glorificar a Deus, exaltando a Cristo em nossas vidas. É esse o objetivo aqui dessa igreja, esse é o objetivo de Jesus quando Ele vai lá e faz essa consideração. Se vocês querem ser meus discípulos, saibam de uma coisa: eu não estou aqui para agradar vocês. Eu não estou aqui para agradar vocês. Eu estou aqui para que vocês tenham vida e vida com Deus. Essa é a ideia de Jesus. Não estou aqui para curar suas enfermidades apenas. Eu não estou aqui para fazer vocês ouvirem, o cego ver, o lunático voltar a ter sanidade. Não, eu estou aqui para fazer vocês viverem para o Senhor Jesus, para vocês viverem para mim. O Lucas, a Daphne, eu e cada um de vocês que estão aqui, vocês não foram chamados e colocados aqui por homens. Não é porque o Lucas chamou vocês, o Pedrão chamou vocês, ou alguém convidou para vocês virem aqui à igreja. Vocês não estão aqui porque homens chamaram, mas porque foi a própria vontade de Deus. Então que a gente venha honrar esse compromisso, ouvir a palavra e estar pronto para o compromisso. Seguir a Jesus, quando ele usa esse ser, é a questão de chamar a atenção para um compromisso maior. Essa é a ideia. Jesus ele não quer cristãos domingueiros. E o texto continua. Falei só você agora, mas se alguém quer vir após mim, se alguém quer. O se alguém quer, esse grego aqui, todas as palavras do grego na verdade elas são muito intensas. Elas sempre são enfáticas, elas querem dar ênfase. Então, você considerar, se você quer ser meu discípulo, então pense nessas coisas. E aí, o desejo de alguém, não, eu quero, tá? Você quer? Então, o que significa isso? Essas palavras não é apenas desejo. Aqui não significa apenas um consentimento de vontade. Eu quero seguir, é uma vontade minha seguir a Cristo. Não é apenas isso, não é somente um desejo. Mas é o pleno propósito do coração. Quando a pessoa diz assim, Jesus disse, se alguém quer, se alguém deseja seguir a Cristo, é um propósito, é uma resolução. Eu estou determinado a seguir ao Senhor Jesus, custe o que custar. Essa é a ideia de se alguém quer. Não é apenas um desejo. Então é de modo consciente e resoluto que a pessoa busca um verdadeiro compromisso com Jesus. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Todos aqueles que são convocados a seguir Jesus, são convocados a uma vida de negação. Esse agora Jesus colocou o quê? Condição. Se você quer ser meu discípulo, pense nessas coisas. Se você quer, mas não é um desejo qualquer, você tem a resolução, você tem a determinação, você de fato quer ter a convicção que você vai seguir a mim, e aí ele entra no primeiro ponto para a multidão e para os seus discípulos, que é negar a si mesmo. E esse negar a si mesmo significa negar totalmente a si mesmo. É deixar de existir. É deixar de você existir. É você literalmente morrer. É negar sua natureza pecaminosa e corrompida. O discípulo ele não vive para si, e sim para o mestre. E o bacana é que Jesus ele tem apenas uma categoria de seguidores, que são chamados de discípulos.
pessoas que dão sua vida pelo Mestre. Aquele que está disposto a viver morrendo pelo Mestre, porque essa é a ideia do texto. Morrer vivendo por Jesus. Discípulo é aquele que segue o caminho que leva à morte, que traz a verdadeira vida. É loucura isso, né? É um caminho que leva à morte, mas que traz a verdadeira vida. Então, o ser discípulo é ter um relacionamento com Cristo, íntimo, instrutivo e imitador. O que Jesus faz? Ele vai até a cruz, ele mostra qual que é o caminho que deve ser feito. Jesus, ele morre para trazer a salvação, ele glorifica ao Pai, e o discípulo tem que fazer exatamente o que Jesus fez: morrer para si mesmo, pegar a cruz, que é o instrumento de morte, ir até o Calvário e morrer para glorificar o Filho. É essa a ideia. Ser discípulo de Jesus é procurar ser igual a Jesus. Em outras palavras, seguimos a Cristo para ser como Cristo. Ser discípulo é seguir a Cristo para ser como Cristo. Porque a gente deixa de pertencer a nós mesmos e começamos a pertencer a Ele. É legal que muitas pessoas têm uma ideia errada de comunhão com Deus. Muitas pessoas têm ideia errada com relação a como eu vou viver para Deus, como eu sirvo a Deus, como que vai ser? Eu tenho que marcar hora para orar, eu tenho que marcar tempo para orar com Deus. Sim, você deve fazer, mas as pessoas às vezes pensam que ter comunhão com Deus é ter disciplina. Deve ter disciplina, mas é muito mais do que isso. Seguir a Deus, seguir a Cristo, não é com o seu esforço humano, mas sim é pela graça de Deus que Ele derrama em nós, sobre nós, como vaso de barro, porque a gente é pecador, frágil e fracassados. Só que a gente clama a Deus pedindo que Ele nos dê a graça. Viver negando a si mesmo, nenhum ser humano consegue. Ninguém consegue. A ideia é que o verdadeiro discípulo, todos eles, como a gente viu na cruz do Calvário, quando a gente viu que eles estavam lá no Getsemane, na verdade, e quando vieram para prender Jesus, e na ceia do Senhor, todo mundo falou: não, eu não vou abandonar o Senhor, eu vou contigo até a morte. Quando chegou no momento que eles fizeram, eles fugiram. Nenhum ser humano consegue atender esse chamado de Jesus. Nenhum. Nem eu, nem vocês, nem Lucas, nenhum. Só consegue aqueles que o Senhor consegue derramar a graça. Nós, como discípulos, a gente vive pela graça de Deus. Então essa é a primeira atitude de um seguidor: negar a si mesmo. Negar suas escolhas, decisões, desejos e vontades é negar a sua própria vida. E é fácil? É óbvio que não. Se fosse fácil também Jesus não pediria, porque Jesus não pede nada fácil. Ele nunca pede nada fácil. Jesus, ele é o contrário do mundo, e o mundo é contrário a Jesus. Eles são opostos. Quem segue o mundo não segue a Jesus, e quem segue a Jesus não segue o mundo. Quando ele pede para que as pessoas neguem a si mesmos, sabe por que Jesus faz isso? Porque se ele não colocasse essa frase aqui nos evangelhos, sabe o que ia acontecer? Todos nós aqui, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo assim a gente ia procurar, sabe fazer o quê? Satisfazer todos os nossos desejos. Vou viver para mim mesmo, vou viver conforme o que eu quero. Porque o nosso coração, ele busca satisfação em todas as outras coisas, menos em Deus. E quando Jesus, ele coloca isso, negar a si mesmo, ele está nos orientando onde o nosso desejo deve estar, onde a nossa satisfação, a nossa alegria e a nossa vontade deve estar. Deve estar unicamente na vida crucificada em Cristo. Sendo assim, negar a si mesmo é renunciar completamente à sua própria força e não confiar na própria carne. Negar a si mesmo é renunciar completamente à sua própria força e não confiar na própria carne. Porque nenhum de nós aqui consegue negar a si mesmo. Nós não conseguimos. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É legal que existe uma relação muito estreita entre as aflições de Cristo e as de seus discípulos. O cristão é até mesmo chamado de co-participante do sofrimento de Cristo. É assim que Paulo descreve o cristão. Ele é co-participante dos sofrimentos de Cristo. Então, além dessa difícil tarefa de negar, ele fala outro ponto que devemos considerar, que é tomar a sua cruz. Então, se você quer seguir Jesus, considere isso. Você de fato quer? Você de fato tem essa determinação? Então, o que você deve fazer? Primeiro passo, negar a si mesmo.
negar a sua própria carne e seus desejos pecaminosos. E segundo, tomar a sua cruz. Devemos tomar nossa cruz, abraçá-la da mesma forma que Cristo abraçou a sua. É assumir voluntariamente de modo ativo a sua cruz. Então, quando ele faz a chamada para a gente tomar a nossa cruz, a gente deve fazer isso de modo voluntário e ativo. E é legal que ele pede aquilo mesmo que ele faz. Ele carrega a sua cruz e ele pede o mesmo para os seus discípulos. Então nós temos que morrer diariamente para nós mesmos e para a nossa vontade, para se submeter a Cristo. Como eu falei para vocês, a cruz é um instrumento de morte. A cruz serve para mortificar a nossa carne, para mortificar nosso desejo e as nossas vontades, porque os nossos desejos, eles são como? A gente, em todo momento da nossa vida, a gente quer uma coisa, depois se satisfaz, a gente compra um terreno, compra uma casa, a gente pensa o quê? Quero comprar uma outra casa. Comprei um sapato, quero comprar um outro. Fiz algo, quero viajar para tal lugar, realizei meu sonho, daí aparece um outro. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, ele sempre vai desejar mais coisas. E nós temos essa bússola desorientada. E por isso que ele pede, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Porque o desejo de Jesus é que a gente mate a nossa carne, mate a nossa própria vontade, é fazer morrer o nosso eu para seguir a Cristo. Pois nada menos do que isso é exigido. Jesus, ele é claro, negar a si mesmo e crucificar a si mesmo. A cruz, ela é desprezada pelo mundo, odiada pela carne, mas é a marca de um verdadeiro cristão. A cruz é desprezada pelo mundo, odiada pela carne, mas a verdadeira marca de um cristão é que ele nega a si mesmo e que ele toma a sua cruz. Como que eu sei que eu sou cristão ou não? Como que eu sei que eu sou salvo pelo Senhor Jesus? Você vive uma vida de pecado e não está nem aí? Ou você nega, você tenta, você luta? Não estou dizendo que vai ser todo mundo santo perfeito que vai conseguir, porque ninguém consegue, obviamente. Mas a cruz na vida do verdadeiro cristão, que é negar a si mesmo e mortificar a sua carne, é um sinal de que você pertence a Ele. Então não existe pertencer a Cristo e agradar a si mesmo. Se você pertence a Cristo, mas vive a vida para si mesmo, aí é um sinal nada bom. Qualquer um que não tomar sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Jesus, ele pede amor e dedicação suprema. Amor maior que sua família e a sua própria vida. Quem não está disposto a carregar a cruz, também não pode usar a coroa de vida. Quem não está disposto a negar a si mesmo, não será discípulo. Será meramente um frequentador de igreja. É o que a gente mais tem por aí, na verdade. Quem não está disposto a tomar sua cruz é apenas mais um da multidão que dirá: Senhor, Senhor, não temos nós pregados em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E ouvirá do rei: Eu nunca os conheci. Se afaste de mim, vocês que vivem para si mesmos. Essa é a ideia daqueles que praticam a iniquidade. Praticar a iniquidade não é somente pecar, mas é viver contrário à vontade de Cristo, que é viver para o mundo. Então se afaste de mim, vocês que vivem para si mesmos. É isso aqueles que creem que pertencem a Cristo, mas não vivem conforme esse chamado dele, o de negar e carregar sua cruz. A grande questão é, e eu quero que vocês reflitam nisso, a grande questão entre um verdadeiro cristão e um falso cristão é: você encontra prazer mais neste mundo, a parte de Deus, ou você encontra Deus neste mundo e tem prazer nele? Vocês encontram mais prazer no mundo do que em Deus, ou vocês encontram a Deus e tem prazer nele? Há só dois caminhos: a porta larga e espaçosa, que leva à perdição, e a porta estreita, que leva à vida eterna. Jesus convoca os seus a escolherem. Então, quando ele diz, ele convoca a multidão e fala: se alguém quer vir após ele, ele faz que as pessoas façam uma escolha, uma decisão. Ele quer tirar as pessoas do dilema. Fique claro, Jesus, ele não apenas abraça a cruz,
dele, o ministério e a vontade de Deus para ele, que era morrer e dar a vida para o seu povo para glorificar Deus, mas ele exige o mesmo dos seus discípulos. Jesus exige o mesmo para os seus discípulos. Se ele carregou a cruz dele, o próprio mestre, ele pede a mesma coisa para aqueles que pertencem a ele. Parece que é pesado, né? Que é radical. Às vezes sim, às vezes é radical. Mas outras Deus trata o nosso caráter para que a gente não precisa ser radical. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser legalista. Eu lembro muito no seminário e tinha algumas coisas que eu não gostava muito do seminário. Que às vezes eles queriam colocar regras em tudo para poder frear alguma atitude rebelde ou pecaminosa ou evitar as coisas. E eu ficava muito incomodado com isso, porque às vezes a gente quer ser legalista. Não, tem que fazer isso e aquilo. Se eu não fizer, se eu não acordar às 5 horas da manhã, eu vou estar em pecado. Ou se eu não jejuar uma vez na semana, e a gente começa a impor as coisas, impor regras para tentar seguir normas e viver para Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que a gente tem que viver em liberdade em Cristo. Por isso que eu falei, negar a si mesmo com a sua cruz não é um esforço humano. Não que não vai haver disciplina e esforço, haverá. Mas você só consegue viver isso por meio da graça de Deus. Porque como eu falei para vocês, é impossível a gente fazer a vontade de Deus se não tiver a graça de Deus. No caso, tomar a cruz de Cristo sim, é radical, é muito radical, deve ser radical. Então não há escolha nem segundo caminho e nem abertura para dilema. Jesus deixa claro, todos aqueles que seguiam ele por causa dos milagres, por voltar a enxergar, por voltar a andar, por voltar a ter a sua sanidade mental, ele pega e vai lá, depois no meio do ministério, quando ele afirma quem ele é, ele fala, agora eu quero falar da verdade, eu quero saber quem são os meus. E ele faz essa chamada, essa convocação, e deixa bem claro, se vocês querem me seguir, vocês vão ter que me seguir até a morte. Vocês vão viver morrendo a cada dia de vocês para seguir a mim. Se vocês não fizerem isso, vocês não são dignos de mim. Ser discípulo é se desraizar deste mundo. Em outras palavras, é a gente desmamar desse mundo. É a gente deixar de ter a nossa vontade no mundo, nas coisas deste mundo, e começar a viver para Deus. Não estou falando que vocês têm que, vou vender tudo, vou vender minha casa, minha terra, minha propriedade, vou viver só para glorificar o nome do Senhor, vou caminhar pela estrada pregando o Evangelho. Se quiser fazer isso, beleza, mas eu não sou tão doido assim, se quiser. Mas não é isso, não é isso. Não é que você não pode ter riqueza, você não pode ter uma vida boa e confortável, não é isso. A questão é onde vai estar o seu coração. O que você vai fazer com o seu dinheiro, com a sua vida, com o seu tempo, se você vai viver para Deus ou não. Essa é a ideia. Não entendam mal o que eu estou querendo dizer. Vai todo mundo querer virar missionário transcultural e no meio da mata, pregar o Evangelho, vai nessa. Eu pensei que eu era missionário transcultural, depois que eu fui para o meio indígena, eu vi que Deus não tinha me chamado para lá. Eu e o Lucas, a gente estudou no seminário transcultural, então você imagina, aquela obrigação, não, eu tenho que ir para transcultural. Eu fui para Ribeirinho, fui para indígena, fui para quilombola, fui para um monte de lugar. Falei assim, não, eu acho que eu tenho chamado e tal. Aí, cada estágio que eu fiz, Deus foi mostrando que não era. E eu falei, poxa, mas a gente vai onde Deus nos coloca. E apesar de tudo isso que Deus nos fala, que fica claro, mas muito claro, nós não conseguimos viver essa vida de crucificação do eu. Não por nós mesmos. Quantas vezes a gente diz que não temos dificuldade de algo e como vamos fazer essa coisa que a gente diz que não tem dificuldade, a gente vai lá e fura a bola. Fala, nem pisar na bola, a gente fura a bola. Fala assim, não, isso daqui pra mim é tranquilo, é fichinha, não vou pegar nesse erro, vai estar de boa, suave, tranquilo, vou fazer isso. Sei lá, tô jogando bola, não, eu já tratei a ira do meu coração e tal, o cara lá só encosta assim na perna do outro, o outro já vira uma fera, vai pra cima, dá briga e tudo mais. Não, eu tô de boa, eu consigo viver pra mim mesmo. Não, a gente não consegue, parece coisas bobas. Quantas vezes, no GC eu falo bastante do trabalho, e eu falo quantas vezes eu fico irritado e irado, só que eu não acabo externando, isso é bom. Irei-vos, mas não pequeis. E coisa boba assim, então a gente não consegue, porque a gente não consegue controlar o nosso coração. A gente só consegue por meio do Espírito e a graça do Senhor. Neste mundo a gente não consegue fazer tudo como queremos, mesmo a gente sendo pessoas redimidas, mesmo tendo recebido o Espírito,
pois a carne é fraca, e essa é uma triste realidade do mundo decaído. Então a gente é pecadores, nós somos pecadores, mas pecadores redimidos, tá? Tem uma diferença entre pecadores e pecadores redimidos. Pecadores, aqueles que não conhecem Cristo, estão na condenação. Nós somos salvos por Cristo, a gente continua sendo pecador, só que a gente é um pecador redimido. A gente é salvo, só que ainda tem um conflito entre a carne e o espírito, obviamente. Somos pecadores redimidos e o conflito contra a carne permanece. O problema é quando não há conflito. Se você não luta contra os seus pecados, aí a coisa está feia. Quando não há luta e nem tristeza que leva a arrependimento, a questão é, você vive em conflito com a carne ou nem existe alarde de guerra? Quando você tem aquele pecado e você simplesmente fala assim, não, isso é comum, pornografia é comum, eu gritar com a minha esposa é comum, eu deixar de servir ao Senhor, deixar de ajudar o próximo que está passando fome ou que precisa de ajuda, ou veja a pessoa lá em situação ruim, simplesmente ignora isso, não, isso daí não é da minha conta. Um discípulo não vive na prática do pecado, ele eventualmente peca, deveria ser assim. E aqui eu estou falando no ponto mais do cristão maduro, tá? Não pense assim, estou no início da minha fé, estou pecando, pagando, está difícil, mas estou tentando. Não é isso, estou falando de pessoas, vocês são mais maduros, são mais velhos na fé, na caminhada, então, que saibam, um cristão maduro, ele eventualmente peca, mas não vive na vida de pecado. Este é o grande sinal de que você é um cristão verdadeiro. Então, como vive um discípulo? Como um discípulo vive então? Como ele consegue carregar sua cruz? Como? Se não é ele quem consegue, como que ele consegue então? Um verdadeiro discípulo só vive por meio da graça, confiando em Deus, depositando sua vida nele. Um verdadeiro discípulo só consegue carregar sua cruz por meio da graça que Deus lhe dá e confiando nele. Repare que a salvação, quem nos traz a salvação? Como que é a salvação? É por meio da fé. Deus nos concede a graça e a gente é salvo por meio da fé. A vida cristã é a mesma coisa. Deus der uma graça, a gente confia nele. Na verdade, a gente só entrega para Deus. É simples. Como que a gente vive para Deus, carregando a nossa cruz, entregando a si mesmo? É uma entrega total. Aí sim nós conseguimos, na força dele e não na nossa. A gente só consegue negar a si mesmo e carregar a nossa cruz através da força de Jesus e não da nossa. Quando ele faz o caminho do Calvário e a gente deve fazer o mesmo, a gente só consegue porque ele está em nós, porque sem ele a gente nada pode fazer. Por isso que Jesus, ao falar sobre o discípulo e a cruz, o mestre fala dele e de sua cruz. Ele vence para nos dar vitória, a gente só vence porque ele venceu. Todos os méritos que temos vêm de Cristo. Não somente a salvação é por meio da graça de Deus e a fé, que Ele mesmo nos dá, é Deus que nos dá a fé e a graça, mas também a santificação e a mortificação da carne são frutos do Espírito, é obra dele, isso é redenção, salvação completa. É legal que a gente lê esse texto e às vezes pensa assim, nossa, então é uma vida muito difícil, muito sofrimento, eu tenho que tentar, eu tenho que penar, eu vou ter que, sei lá, jogar 3 vezes no dia, vou ter que acordar às 3 horas da manhã para orar, vou ter que meditar na palavra do Senhor, memorizar o Salmo 119 e tal. Pensando que é difícil a questão da santidade, mas a questão da santidade, na verdade, é uma entrega ao Senhor. É simplesmente chegar para Ele e dizer assim, Deus, eu não consigo. Eu não consigo viver à altura da sua palavra. Eu não consigo viver conforme a sua palavra ensina. Eu não consigo negar a mim mesmo. Eu não consigo carregar minha cruz. Aí o verdadeiro cristão que ele faz, ele deposita nas mãos de Deus. Porque a gente não age pela força do nosso braço. Porque se a gente faz isso, a gente vai pecar, a gente vai errar, a gente vai se afastar dos caminhos do Senhor, a gente não vai conseguir viver à altura de Cristo. Carregar a cruz é difícil, é radical, mas é possível nele e através dele. Carregar a cruz é difícil e radical, mas é possível nele e através dele. E é um conforto a gente saber que a gente tem o Espírito Santo. Jesus faz a obra e completa a obra, e sem o Consolador, nós nunca conseguiríamos fazer tal proeza, a de carregar a cruz. É impossível. Sem Deus, nada podemos fazer. Não conseguimos viver como Ele quer.
É Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Qual que é o papel do cristão? Descansem nele, pois como Ele mesmo disse: tomai sobre vós o meu jugo e sede meus discípulos, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Carregue a minha cruz, mas saibam que para aqueles que de fato pertencem a mim, este fardo é leve e o jugo é suave. É uma tarefa difícil, mas para quem entrega a sua vida nas mãos do Cordeiro, se torna um jugo leve e fácil. Por incrível que pareça, por isso que sempre falamos: salvos pela graça e vivemos pela graça. Pois em mim vocês encontrarão descanso para a vossa alma. A morte para esse mundo traz vida plena para o cristão verdadeiro. A morte para esse mundo traz vida plena para o cristão verdadeiro. Nós somos os únicos que descansamos no caminho do sofrimento. Os cristãos são os únicos que conseguem descansar em meio ao sofrimento. A gente sofre, a gente tem uma vida difícil, a gente tem que negar, a gente luta com pecados a vida inteira e vamos lutar, mas nós podemos descansar em Deus. Ele é o nosso descanso. No Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 24 ao 27, diz: em verdade, eu lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você percebe que Jesus chama e Ele conforta. É o mesmo chamado. João é um pouquinho mais amoroso. Aqui Marcos, nas palavras de Pedro, ele faz o quê? Ele fala: pegue sua cruz e siga-me. Aí João, que ele é o discípulo do amor, o discípulo mais tranquilo, mais suavizão, ele pega e fala: simplesmente entregue sua vida para Cristo. Viva conforme a vontade dele, perca sua vida por amor a Ele, e Ele vai fazer com que você consiga servir a Deus por meio dele. Vejam, Jesus não prometeu ausência de sofrimento, mas sim vida eterna. Ele não prometeu ausência de cruz, mas sim coroa de glória. Ele não prometeu uma vida fácil, mas sim perseguições, afrontas, dor, aflições, mas também bom ânimo. Pois Ele venceu o mundo e por meio dele venceremos o mundo. Essa é a motivação e o descanso do cristão. Jesus venceu o mundo e por meio dele eu consigo vencer o mundo. Por meio dele eu consigo negar a minha carne e carregar a minha cruz. Somente por meio dele. É legal porque a palavra de Deus glorifica muito a Ele mesmo. Porque a gente pensa que tudo realmente é muito difícil, doloroso e custoso. E de fato é. Mas ele parece que Jesus ele simplesmente nos carrega nas boas obras. É isso que ele faz. É como se ele pegasse, a gente vai lá, tenta, não consegue, a gente está lá quebrado e Jesus simplesmente quando a gente fala assim: Deus, eu não consigo. Ele vai lá, nos carrega no colo e nos leva pelo caminho da graça. É legal que é sofrimento e graça, sofrimento e graça. É só isso, a nossa vida é isso, sofrimento e graça. Nenhum discípulo consegue carregar a cruz por si só. Sem mim nada podeis fazer. Pois o justo viverá pela fé. Entende o que eu quero dizer? É entrega total. Um cristão só consegue negar a si mesmo, carregar sua cruz, vivendo pela fé. É confiança plena em Deus. Deixa-me dar uma ilustração para vocês, que eu ouvi numa pregação um bom tempo atrás do Nicodemos. Eu achei bem legal, eu já contei no GC. Mas ele conta, alguns eu acho que já devem ter ouvido, porque eu sempre conto essa história porque é muito boa. Tem duas perspectivas, vou tentar fazer rápido, porque para não me estender muito. É de um homem se afogando. Nicodemos ele vai lá na pregação dele, ele conta assim que tinha um cara estava lá num rio, começou a se afogar e tinha um cara que era atleta, o cara era nadador profissional e tal. E todo mundo começou a ver, entrar em desespero, só que ninguém foi lá para ajudar o cara, porque eles viram quem? O atleta lá, só parado assim, vendo o cara se afogando, se debatendo na água e tal. E todo mundo falou: cara, vai lá e ajuda ele, vai lá e ajuda ele. E o cara só aqui.
E o cara lá se afogando, a família entrando em desespero. E aí chega um momento que o cara ele para de se debater e ele simplesmente ele afunda. Aí o homem vai lá, ele pula na água, entra e resgata aquele homem e salva a vida dele. Com Deus é a mesma coisa. A gente tenta por meio da nossa própria força, por meio da força do nosso braço, por meio das nossas atitudes fazer o quê? Fazer a vontade de Cristo. A gente tenta negar nós mesmos e carregar a cruz pela força do nosso braço, a gente se debate e tenta, a gente quer viver a vida de santidade por meio da nossa força, e o que acontece? A gente afunda, a gente peca, a gente não consegue. E aí quando a gente simplesmente entrega assim, Deus, eu não consigo viver essa vida plena, eu não consigo viver a vida eterna, e o que você faz? Você se entrega a Deus, e Deus vai lá e puxa você por meio da graça e vem pela fé comigo e não pela força do seu braço. Isso que é bacana. Fica até leve esse texto agora, fica muito leve agora esse texto. Não que seja leve, ele é pesado, é que estou dando uma perspectiva. Mas de fato é isso. A gente vive uma vida difícil, mas ao mesmo tempo a gente consegue porque sempre por meio dele. O legal é que no céu, quando a gente chegar diante de Deus, até aqueles Billy Graham, John Piper, todos aqueles caras topzão e tal que a gente vê, estuda no seminário, a gente vê a vida desses caras e fala, cara, os caras são incríveis. Mas na verdade, não são eles. É Cristo na vida deles. Ele pode usar qualquer um, pode usar o Lucas, o Yuri, o Natan, qualquer um de vocês aqui e transformar uma pessoa que é incrível, melhor que o Nicodemos. Ele pode usar qualquer um mesmo, porque não são eles, é a graça de Cristo na vida deles. Se Deus quiser derramar na vida deles essa unção, esse poder do Espírito, ok, beleza, mas ele pode usar qualquer um. Ele usou uma mula e está me usando agora. Nossa, foi pesado. Brincadeiras à parte, nossa, não devia ter usado essa, mas ok. Então, é assim a vida cristã. Nenhum de nós aqui conseguimos vencer com a nossa própria força. Então nós com a nossa própria força, devemos tentar, a gente deve tentar viver a vida cristã, a gente deve insistir, deve procurar, deve bater, deve se disciplinar. Bater e disciplinar junto, deve ter separado. Tendo vontade ou não, entretanto o esforço humano não conduz a nova vida em Cristo. Viver, não estou falando da salvação, estou falando de viver conforme a palavra de Deus. A gente pode fazer tudo isso, mas a gente não consegue, tá? Não é para deixar de marcar, eu acordo de manhã, tal horário e oro e faço devoção. Não estou falando para vocês pararem de fazer isso, não parem de fazer isso. Está com vontade de orar? Ore. Não está com vontade? Ore. Não quero ler a Bíblia hoje? Leia da mesma forma. Se esforce. Não falando para vocês não fazerem isso, vocês devem fazer isso. Porque na verdade a graça de Deus e a responsabilidade humana também caminham juntas. Então o cristão não consegue viver a vida crucificada à parte da graça. Nós vivemos pela graça por meio da fé, não somos nós, é Ele. Que isso então possa trazer descanso para vocês com respeito a essa passagem e alívio. Pois por mais que negar a si mesmo e carregar sua cruz seja instrumento de morte, também é prazer e alegria. Olha, eu não me arrependo. No começo sim, o Lucas sabe que eu chorei pra caramba, assim, de reclamar pra Deus. Então eu falei, nossa Deus, eu deixei tudo lá e tal. Mas depois disso, quando eu estava tendo louvor, e eu agradeci ao Senhor. Parei de louvar e comecei a agradecer ao Senhor, orar a Ele, porque eu falei, nossa, olha a vida que Ele tem me dado. Tocaria fácil. E se eu soubesse que ia ser tão bom assim, eu teria largado antes. Mas realmente é um prazer você negar a sua vida. Não estou falando que todo mundo aqui tem que mudar de cidade para um lugar que não tem a presença do Evangelho. Não é isso. Alguns têm esse chamado e vão, ok. Mas é muito melhor negar o conforto, eu deixei minha casa lá e ficar pensando, puxa, quando o Lucas me levou no primeiro dia para casa que ele conseguiu alugar aqui para mim, eu cheguei dentro da casa, o Lucas foi para minha casa e falou assim, eu estaria feliz, eu com aquela cara de acabado, assim, tipo, nossa e tal. Mas agora eu falei assim, não, para mim é muito melhor lá do que estar onde eu estava, com o emprego que eu estava, então tudo certo, porque, é muito melhor viver para Cristo. Prefiro sofrer, prefiro ganhar pouco, tomar um chuva aí e tudo mais, mas é muito melhor viver para o Senhor Jesus. É realmente muito melhor. E é isso, o cristão verdadeiro, ele encontra prazer em negar a si mesmo, ele encontra prazer em crucificar essa carne. É difícil, é doloroso, vai sangrar, vai doer, mas ele consegue encontrar prazer em meio à dor e ao sofrimento. Como diz Paulo em Filipenses 3, do 9 ao 10. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte.
as próprias palavras de Cristo: carregue a cruz e siga-me. E Paulo, ele fez isso por meio. Paulo é um cara incrível, todo mundo fala que no céu que tem uma filhinha para ver ele e tudo mais e tal. E ele simplesmente, tudo aquilo que ele fez, o missionário que ele foi por meio da fé e a graça em Cristo Jesus, não foi ele. Por isso sempre digo, quando a gente chegar no céu, nós veremos o quanto tolo nós fomos, cada um de vocês aqui. E eu também estou incluso, e muitas pessoas. A gente vai chegar diante do céu, diante de Deus, diante da eternidade, do eterno, e a gente vai ver como a gente foi tolo. Como a gente fez decisões tão fúteis na nossa vida. As casas que construímos, o nosso império, tudo aquilo que nós fizemos, e a gente vai ver que depois ficou tudo para trás, e a gente vai falar assim, vai botar a mão na cabeça e falar: nossa, o que eu fiz? Por que eu não vivi para Cristo? Por que eu não entrei totalmente na vida dele e não servi a ele? Porque tudo isso daqui, toda essa honra e glória, essa tentação que a gente quer, na verdade, quando chegar diante de Deus, vai ser nada, vai passar pelo fogo que vai sobrar da sua vida. Finalizando: a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. O último passo de Jesus. Então, primeiro se você quer me seguir, você tem que considerar o que eu vou dizer a seguir. E aí ele fala o que? Se alguém quer me seguir. Alguém considera, toma essa decisão, resolução, essa determinação de seguir a Jesus. Pense então duas coisas: negar a si mesmo, negar as vontades e o desejo pecaminoso, e tomar a sua cruz, ou seja, mortificar esse desejo pecaminoso. E por último ele fala, depois de considerar que você tem que se negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, tem que morrer a morte que eu morri, aí siga-me. Depois do ser, a gente deve considerar de modo consciente como é a vida de um discípulo. Jesus aqui, ele vai lá e separa as ovelhas dos bodes. Ele fala: tá, vocês querem me seguir? Tem uma multidão incrível aqui, mas agora eu vou separar. Jesus não quer quantidade, ele quer de fato a qualidade. E ele vai lá e separa. Agora sim, então, se você considera em negar a si mesmo e carregar a sua cruz, agora sim, siga-me. Não que o siga-me seja a parte mais fácil, porque não é, porque você vai viver essa vida até o final dela, não tem como. É seguir os mesmos passos de Cristo, o caminho do sofrimento e até a cruz do Calvário. O seguir-me, na verdade, é o mais difícil, porque você vai continuar seguindo, negando todo santo dia, pegando sua cruz todo santo dia. É caminhar o caminho de morte, ir até a cruz. Sigam-me aqueles que me amam. Então, o que é ser cristão? Alguém que é membro ou frequenta alguma igreja local? Não. Alguém que crê num credo? Não. Alguém que adota um certo modo de conduta? Não. Alguém que segue uma religião cristã? Não. Então, o que é ser cristão? O que é verdadeiramente ser um cristão? Ser cristão é alguém que renuncia a si mesmo e recebe a Jesus como seu Senhor. É alguém que toma o jugo de Cristo sobre si e aprende dele. Ser cristão é ser um imitador de Cristo. É alguém que reflete a imagem de Deus por meio de seu Filho. É alguém que foi chamado à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Isso que é ser um cristão. Refletir a imagem de Deus por meio de Jesus e ser chamado à comunhão com Cristo. A partilhar até mesmo não só da mesa, mas também do sofrimento da cruz. Portanto, a vida cristã começa com um ato de renúncia. É abandonar tudo aquilo que atrapalha essa renúncia. Tudo aquilo que nos afasta de Cristo. E é continuada pela automortificação. Vida cristã é renúncia e automortificação. É deixar todo o embaraço do pecado. É negar o nosso ego, o nosso eu. Negar tomar sua cruz significa repudiar por completo a sua própria bondade. Como assim? Vou deixar de ser bom? Não. Negar a bondade que você faz para si mesmo. Ah não, eu vou querer aqui ter uma comida muito melhor para mim, vou me alimentar bem e tudo mais. Eu sei que tem um irmãozinho que está com dificuldade, passando fome, falando isso de mim, viu? Nossa, eu tô falando esses exemplos, vai que o pessoal pensa que eu tô falando de mim. Não falando de mim não, viu? Mas aí, vai lá e vou ajudar a pessoa. Ou, eu vejo alguém na rua, aqui não tem morador de rua, é difícil dar os exemplos, porque eu sei dar os exemplos da minha cidade. Você vê um morador de rua e vê lá a pessoa com fome, você está lá no restaurante comendo, vai lá, compra uma marmita para a pessoa e dá, tipo, coisa simples assim. A gente deixa de fazer a bondade para nós, não, vou querer comer o do melhor para mim e não ligo para os outros. Mas não, eu vou lá, faço o quê? Diminuo o meu padrão e ajudo a pessoa.
É algo que parece ser é algo bem básico, na verdade. Então, negar a si mesmo é repudiar a própria vontade, a bondade, fazer o bem para si mesmo, no sentido de agradar a si mesmo. É legal que a maioria aqui é casado, então vocês sabem melhor do que eu. Os maridos, o que eles fazem? Não as partes ruins, essa parte boa, que é negar a si mesmo para agradar suas esposas. Esse é o papel do marido. E das esposas, qual que é? Negar a si mesmo e agradar o marido. É um negando a si mesmo para agradar o outro. É assim que funciona um casamento, é assim que funciona conforme a palavra de Deus. Então, como que funciona? Vocês fazem isso como? Como que vocês fazem para agradar o marido e a esposa de vocês? Vocês podem fazer de duas formas. Uma, voluntariamente, de coração. Eu amo minha esposa, eu amo meu marido, então eu vou fazer o quê? Eu vou renunciar aos meus desejos para agradar meu maridão. Opa, beleza. Ou vocês podem fazer por obrigação. Tem dois aqui fazer. A obrigação é o quê? Tá, eu não aguento mais acordar e ver a cara desse cara do meu lado. Não aguento mais estar com essa mulher que acorda com um bafo de manhã. E aí o que eu faço? Mesmo assim, eu tenho um compromisso com ela e com ele. Então eu honro o meu marido e eu honro a minha esposa. Você pode fazer de coração ou pode fazer por obrigação. Os dois são o modo correto, tá? Por obrigação ou por coração. Você pode decidir então honrar o compromisso mesmo ele sendo difícil. Os dois trazem glória, mas a glória maior é qual? Fazer por amor, fazer de coração, de modo voluntário. É claro, mas os dois são válidos, mas mesmo assim um é mais sublime do que o outro. Eu lembro uma história de um pregador que, falando a respeito de duas fés do cristianismo opostas, que brigam até hoje, que um clamava diante de Deus, sofria diante de Deus a vida inteira, teve uma vida difícil, mas ele conseguiu permanecer na fé. E o outro teve essa mesma vida de sofrimento e dor, mas ele sempre tinha prazer em Deus pela graça que ele dava. Os dois foram para o céu, mas qual teve a passagem menos sofrida? Os dois sofreram o mesmo tanto, mas qual tinha menos sofrida? Aquele tinha prazer naquilo que ele fazia, porque ele considerava essa questão de que eu sofro, mas eu encontro alegria e prazer em Deus. Só pulando um pouquinho no versículo 38, eu queria só comentar esse, eu pulei os outros, né, o 35 e o 36, é basicamente a mesma coisa, mas eu queria citar um outro texto, mas não quero ser muito exaustivo e nem passar muito. Mas é legal que no versículo 38 desse texto ele diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, ou seja, se alguém se envergonhar de tomar a sua cruz, de literalmente não fazê-lo, quando Jesus chama os discípulos para tomar a sua cruz, e você fala assim, não vou negar a mim mesmo, vou ver do jeito que eu quero, a minha vida ficar no centro, o que eu faço se eu negar isso? Se alguém se envergonhar de tomar a sua cruz, eu me envergonharei dele. Vira a seriedade ser cristão? Esse texto termina assim: se vocês se envergonham de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei de vocês no céu. Então a sua vida não deve ser de qualquer jeito, você não pode viver sem compromisso com Cristo, com sua família, com sua igreja, com seu trabalho. Um cristão sem compromisso é um impostor. Um cristão sem compromisso é um impostor. Um cristão que não carrega a sua cruz é tudo menos seguidor de Cristo. Pode enganar os homens e a si mesmo, mas não engana a Deus. A grande questão é: como tu vive sua vida durante a semana? Como você vive de fato, fora aqui da igreja? Porque é fácil a gente ser cristão, é fácil falar aqui na frente, obviamente é fácil, e é fácil mesmo falar aqui e pregar para vocês. E é fácil ficar sentado aí também ouvindo. Mas como que vocês vivem durante a semana de vocês? Faz uma avaliação aí da vida de vocês. A renúncia dos pecados de estimação, aqueles pecados que eu não consigo largar, não, esse pecado aqui tem que ficar aqui no meu pé, tem que ficar junto comigo, eu não consigo largar ele. São pecados que a gente chama de estimação, que você sempre cuida e leva para onde você vai. A busca por restauração do seu lar, você nega os seus olhos a olhar as mulheres ou os homens na rua com desejo, tu deixa ele de lado, pois a pessoa que está ao seu lado precisa de você e é a imagem e semelhança de Deus. Ou você ora apenas aqui na igreja e abre a Bíblia somente aqui na igreja ou durante a semana. Você tem comunhão com Deus durante a semana?
A Bíblia você lê ela uma vez por semana no domingo, ou ela faz parte da sua rotina? Seus filhos, eles veem você orando? Os filhos de vocês veem vocês orando diante de Deus? Veem vocês lendo a palavra de Deus? Você está tendo dado exemplo em casa no trato com a esposa e o marido? Os colegas de trabalho de vocês veem vocês como uma pessoa íntegra? Carregar a cruz não é ser um pastor ou um missionário, é viver lutando contra a carne e o pecado. Vocês têm vivido assim? Que a gente possa olhar para esse texto e possa ver que de fato é uma vida de sofrimento, uma vida difícil, mas que todos aqueles que o Senhor Jesus chama, Ele também capacita a viver essa vida de negação e essa vida de aprovação diante de Deus. Vou orar e encerrar a pregação.